Lisboa tem coisas encantadoras, mesmo para pessoas já assim da minha idade. Por exemplo, os vendedores de livros antigos. Ontem passei por um e comprei. Estes dois livros não são nenhumas preciosidades, nem nenhumas antiguidades, mas é um encanto folheá-los. São dois livros que Ramalho Ortigão publicou em 1875 e depois em 1876, o primeiro sobre as estâncias balneares, banhos de caldas e águas minerais. Estavam na moda. Reparem só na graça desta capa. É a banhista que vai para as termas montada no seu burrinho. E tem um prefácio que realmente é do Júlio César Machado. Júlio César Machado é um autor hoje mais ou menos esquecido, mas que está em moda nesse tempo, e que nos dá aqui uma ideia de como nasceu a moda das termas. Ele diz que foi assim, não é que fosse. Antigamente, naquele verão abrasador e úmido que torna Lisboa sufocante nos meses de julho e agosto, toda a gente saía, toda a gente podia, claro, e ia para a quinta. Toda a gente tinha uma quinta. E ainda agora há assim uns senhores que dizem que vão para a quinta, Bom, naturalmente era uma casa na província, e a família com os filhos, com os primos, com os cunhados, com os criados e os apaniguados e os parentes, e isto para a dona de casa era uma dor de cabeça. Em vez de férias, imaginem o que essa mulher tinha que fazer durante esses meses que para os outros eram descanso. Seria por isso que pensaram nesta solução: haver nos lugares mais bonitos do país umas casas que por pouco dinheiro recebessem hóspedes e que durante os meses quentes lá tivessem as famílias. Ele até diz os preços, neste livro diz-se os preços. Eu estou a falar-lhes precisamente no Vidago, e ele diz os preços deste hotel do Vidago. Havia 3 escalões. A diária por casal era 1.200, isto é 12 tostões, ou um escudo e 20. Era 1.500, portanto escudo e meio, 15 tostões, e assim, em suítes mais solenes, era 25 tostões por dia. Faz o inventário. Eu devo dizer que não acredito que essa fosse a explicação das termas, porque há realmente outra. E a outra foi o comboio. O que aconteceu é que a instalação do comboio em todo o país, a partir de 1850, tornou a riqueza muito mais móvel, muito mais gente pôde vender o seu milho, o seu trigo, o seu linho e ter dinheiro para, quando chegava ao verão, ir de férias. Foi o comboio que fez a sociedade burguesa de que estes hotéis termais são o primeiro indicativo. Portanto, as termas vêm do comboio. Bem, eu vim a Vidago por causa deste livro. Foi isto que me fez vir a Vidago. Ver este velho hotel, está fechado, mas eu é que estou aqui sentado, acho que numa cadeira histórica. Este magnífico sofá de cabedal em que eu estou, olhem que isto já foi, ou me engano muito, ou isto foi um trono. Porque a história tem sempre uma continuação. O livro saiu em 75. O rei Dom Luís era amigo de Ramalho Ortigão, e quando chegou o verão desse mesmo 75, o rei Dom Luís, fosse acaso ou não, veio para o tal hotel
do que o Ramalho falava. E esteve aqui. E já então cá estavam estes soberbos sofás. Portanto, não estou assim a fantasiar muito quando digo que estou a falar-lhes sentado num trono real. O rei gostou e voltou em 76. E gostou tanto que voltou em 77. Entretanto, aconteceu aqui uma tragédia. Os aposentos em que o rei se instalava eram estes aqui. Este corredor, do lado direito, eram os quartos do rei Dom Luís e da rainha Dona Maria Pia. Quando o rei cá não estava, durante o inverno, não vinha ninguém, e, enfim, os donos do hotel cediam isto para outros fins. Imaginem que deixaram aqui fazer um espetáculo teatral com uma companhia de cómicos espanhóis. Era uma festa, muita alegria, muita coisa, muita luz, tudo com petróleo, é claro. O petróleo derramou-se no chão, o diabo tece-as, ainda bem não, o hotel era uma chama viva. Aqui, entre estas quatro paredes, apinhavam-se 400 pessoas. Felizmente deixaram-las para a rua. Toda a gente saltou, toda a gente fugiu, houve inúmeros feridos, menos uma senhora, a esposa do senhor evangelista, que era aqui um proprietário importante, era uma senhora pesada, coitada, não se pôde mexer, foi pisada pelos outros e morreu em consequência do incêndio. Isso deixou uma sombra lutuosa na memória de Vidago e o rei não voltou cá. Durante os anos festivos de Vidago, um dos elementos importantes era o comboio. A estação ficava um bocadinho longe da vila, mas fizeram uma belíssima alameda, uma linha reta que hoje tem árvores seculares que ligam a vila à estação. Era a linha do Córrego, a linha que ligava a Régua às Chaves, e essa linha hoje para em Vila Real. Esta parte para aqui está desativada. Está desativada e o que estão a ver é o que resta da estação de Vidago, e este ponto magoa. Eu falei aqui com muitas pessoas que se sentem magoadas e que dizem, então esta estação, tudo isto chegou a este estado, é uma ruína, o que é que vão fazer disto? Bom, é preciso ter presente que aqui a decadência é mais aparente que real. O que acontece é que por toda a parte a estrada e a autoestrada veio substituir-se à via férrea e chega-se mais depressa. Mas é certo que esta situação assim de ruína, isto parece um cenário dos filmes de faroeste, isto tem que ter uma solução qualquer. Bom, eu há pouco disse que as termas vieram com o comboio e é preciso um certo cuidado com as palavras. É claro, estas frases assim, as termas vieram com o comboio. A frase em si é verdadeira, mas temos que pensar melhor. As termas, como e as caldas, o uso das águas medicinais é antiquíssimo. Pois aqui a 2 passos ficam as termas de Chaves, e Chaves vem de Aquae Flaviae, quer dizer as termas do imperador. Isto quer dizer que há perto de 2000 anos, já aqui bem perto, havia águas medicinais. Bom, e temos em Portugal o caso bem curioso das caldas da rainha Dona Leonor. Como sabem, era a mulher do rei Dom João II. Isso até é curioso porque quando a rainha ia para as caldas, aquelas caldas de Óbidos, também lhe chamaram caldas de Óbidos, o rei ia para as caldas de Monchique, para o Algarve, porque o rei
tinha medo das águas da rainha ou a rainha tinha medo das águas do rei. De qualquer maneira, sabe-se que o rei não ia para as caldas da rainha Dona Leonor. Mas isto tudo é para lhes dizer que uma coisa são caldas medicinais e outra coisa, esta moda dos hotéis muito confortáveis, dos hotéis burgueses, em que as famílias vêm passar as suas férias. Essa moda dos hotéis das Caldas é que vem com o comboio. E mesmo para vir com o comboio não era fácil. Neste livro do Ramalho diz que para vir aqui a Vidago era simples. Porque do Porto, saía-se do Porto assim à tarde, 4, 5 horas, e que no dia seguinte, pelas 9, já se estava em Vila Real. E em Vila Real largava-se a diligência e havia carruagens, e qualquer carruagem punha a pessoa de Vila Real em Vidago em 7 horas. Ora bem, se tomavam às 9 ou 10 a carruagem lá em cima, em Vila Real, e depois demoravam 7 horas, isto quer dizer que para vir do Porto aqui eram cerca de 24 horas de viagem. Apesar disso, vinha muita gente, vinha tanta gente, que aquele hotel onde esteve El Rei Dom Luís e que eu lhes mostrei há bocadinho, rapidamente deixou de ser suficiente, estava sempre completamente esgotado, e fizeram um outro hotel. Esse outro hotel é este onde agora estou, e é realmente um monumento do maior interesse. É uma coisa que começou a ser construída em março de 1908. 2 anos depois, exatamente em agosto de 1910, o hotel estava pronto. Existem ainda os cardápios da refeição inaugural, quer dizer, o hotel foi aberto ao público com uma linda festa 2 meses antes da proclamação da República. É uma soberba fachada. Aqui, neste recanto da serra, a gente espanta-se. A fachada tem 100 metros de extensão. E uma coisa curiosa, de que nessa altura se gostava muito, 365 janelas, uma para cada dia do ano. O desenho é de um arquiteto português que era famoso na época, o Ventura Terra, e sem dúvida que Ventura Terra era um excelente arquiteto, desse gosto de mudança. 1900, entre 1910 e 1900, há uma moda nova, um estilo novo que começa a impor-se, e não é só o desenho que é bom. Reparem, este hotel, inaugurado em 1910, funcionou sem qualquer interrupção até 1992, portanto, até há 3 ou 4 anos. Claro, há 3 ou 4 anos, naturalmente, era um hotel antigo, era um hotel sem aquecimento, era um hotel sem garagens, sem estas coisas modernas. Notem, quando foi inaugurado, tinha requintes de grande modernismo. Dizia o reclame que até tinha telefone. Um hotel com telefone, lá dizia, poucos hotéis na Europa têm este luxo. Pois aqui em Vidago, em 1910, já os hóspedes podiam telefonar. Ora, um hotel que se aguenta 82 anos, sem mudança nenhuma, porque o plano era de tal maneira funcional que se aguentou. E hoje, no fundo, é o mesmo hotel. Foi remodelado, é claro, renovaram, puseram os requisitos do conforto moderno e continua a ser um hotel procurado. Em todo caso, hoje já não há esta predileção das termas, toda a gente vai para termas. Não, hoje a terma foi substituída pela praia. Isso é um aspecto engraçado. Porque é que a praia veio substituir as termas?
mais parecido com uma praia que arranja aqui nas Termas é isto. Eu estou dentro de um dos mais antigos aparelhos de sauna elétrica existentes em Portugal, talvez mesmo o mais antigo. Era uma caixa que se fechava completamente, toda ela forrada de lâmpadas elétricas e só a cabeça ficava de fora. Isto era considerado um meio ultramoderno. Mas eu de praias estava a pensar nas razões que levaram à substituição das termas pelas praias. Substituição como moda, naturalmente. E acho que há 3 razões. Melhor, há 3 tipos de razões. As primeiras são razões económicas. É que a praia é muito mais barata. Nesta altura da moda das termas, as senhoras passavam o ano a pensar na toalete das termas. E como uma temporada eram 2 meses, portanto 60 dias, uma senhora, uma verdadeira senhora, tinha que trazer nas malas 180 vestidos. 3 vezes 6, 18, que era um vestido de manhã, um à tarde, outro à noite. E contam-se histórias, eu ouvi ainda contar histórias de maridos que se endividavam, de empresas que foram à falência por causa do luxo das termas. Ora bem, na praia não há nada disso. A praia, como sabem, aqui as senhoras gostavam de se vestir, nas praias gostavam-se de se despir. Portanto, a despesa era menor. Depois, uma razão cultural. É que isso de vestir e despir está ligado com uma série de conceitos, de tabus, de proibições. No século XIX, de certo modo, a cultura desacralizou-se. A natureza passou a ser considerada uma coisa positiva, um bem, não um mal. E, à medida que as pessoas tinham coragem de se despir mais, considerava-se isso mais progressivo, mais para a frente, mais moderno. Bom, o nosso Ramalho Ortigão, exatamente naquele livro, queixa-se de que as senhoras nas praias portuguesas vestiam-se demais. Ele apresenta lá uma gravura que é muito engraçada, com uma banhista, como se entrava no banho, até sombrinha levava. E ele, o Ramalho, diz que na Alemanha não era assim. Na Alemanha havia praias onde as senhoras entravam no banho vestindo só o bracelete para ver as horas, mais nada. É claro, diz ele, nessas praias há um aviso dizendo que são praias só para senhoras. E se um cavalheiro entra, paga uma multa de 2 libras. Aí o nosso Ramalho faz humor e diz, imaginem 2 libras, se isto fosse em Portugal, era um desastre, porque as pessoas arrasavam-se porque tinham que pagar as 2 libras todos os dias. Tudo isso, essa situação, dá vontade, ajudava à praia, mas havia uma outra que continua a existir. Era a história do status. Reparem que num hotel de termas, ao fim de meia hora, vê-se perfeitamente a que classe pertence a pessoa que vem. Vê-se, enfim, pela maneira como veste, pela maneira como... Na praia, não. Numa praia é muito difícil distinguir um ministro do seu contínuo. É que não se distingue mesmo, são todos iguais. E isso era uma razão, e continua a ser, uma razão que leva muita gente à praia. Mas todas as coisas mudam e agora começa-se a falar muitas coisas contra a praia. Diz que o buraco de ozono queima, faz queimaduras que podem ser mortais, a areia está infectada e transmite vírus terríveis, as águas do mar, e começa-se a sentir a fadiga das praias. Há muita gente que ainda vai à praia por razões de status e dizer, eu, olha, fiz as minhas férias no Algarve.
eu tenho visto condições de instalação no Algarve que são realmente péssimas. Que diabo de férias são aquelas? Tudo isso é uma evolução que vai ajudar no futuro as termas, embora eu pense que as férias no futuro vão ser diferentes. Estamos realmente a entrar numa civilização em que há cada vez menos trabalho e cada vez mais lazer. As férias do futuro são férias em que se vai descansar do descanso. E descansar do descanso é trabalhar. Quem conheça os catálogos que as empresas turísticas oferecem, sabe que há cada vez mais férias para trabalhar muito. Férias para subir a montanhas inacessíveis. Férias para sofrer com um saco às costas e dormir depois numa tábua corrida. Férias sem lazer. Férias de sofrimento. Penso que o futuro vai ser exatamente isso. Períodos de trabalho intercalados entre longos meses de descanso. Essa palavra trabalho vem de um termo do tempo dos romanos, tripalium. Eram 3 paus que era o instrumento do suplício. Os homens achavam que o trabalho era uma tortura e tentaram libertar-se disso. Falo em romanos porque estou justamente perante um curioso monumento romano. Isto é uma ponte romana, em cima passa uma via e fica sobre um rio que hoje não corre, mal se percebe que é um rio. Eu vou ver se o faço ondular. É um conjunto monumental do maior interesse, porque ao lado da ponte fizeram depois azanhas medievais. As azanhas, com mós movidas pela água, podiam moer o cereal sem a força humana. Por isso, quando no fim do mundo antigo acabou a escravatura, multiplicaram-se as azanhas e a seguir os moinhos de vento. Todo este conjunto está hoje num estado de desprezo e de degradação que realmente impressiona. Impressiona até por isto, estou-lhes aqui a falar no coração de Trás-os-Montes. A região é de uma grande beleza, mas os monumentos não são muitos. Este ponto, aqui, a Via Romana, o caminho, a ponte que se conserva, as entradas das azanhas, o rio represado, são um conjunto raríssimo no nosso país. Eu acho que a gente não tem assim tanta coisa bonita que possa desprezar tesouros como este.